Estamos aqui mais uma noite para nós começarmos e conversarmos sobre saúde mental. Eu vou orar, tá bom? Para a gente poder começar e a gente poder orar. E no final vamos fazer uma grande corrente de oração, tá? Vamos orar todos nós juntos, orarmos uns pelos outros. Reide, tudo bem, querida? Tudo bem? Lá de São Paulo. Nós vamos, no final, fazermos uma grande corrente de oração de todos nós, no mesmo pensamento. Vamos clamar, vamos orar, vamos pedir a Deus a bênção sobre nossa saúde mental, sobre nossas emoções, sentimentos, em tempos tão turbulentos nos quais nós estamos vivendo, tá bom? Então, vamos começar orando? Meu Pai amado e bendito, eu quero nas tuas mãos colocar cada pessoa que está aqui, cada homem, cada mulher, com todos os seus problemas, suas dificuldades, suas crises, suas lutas. O Senhor sabe cada um, como cada um está enfrentando os desafios do dia a dia, os desafios financeiros, materiais, emocionais, familiares, conjugais. O Senhor sabe tudo isso. E nós estamos pedindo ao Senhor, nos dê força, nos dê resiliência, nos dê graça, nos ajude a vencermos e a superarmos todo esse tempo tão difícil que nós estamos vivendo, Pai. Nos ajude mesmo, nos fortaleça, nos cobre com o sangue de Jesus, abençoe cada vida aqui presente e que até o final dessa live o Senhor possa fazer um milagre, o Senhor possa trazer paz, o Senhor possa tirar a ansiedade, preocupação, o Senhor pode curar a depressão, a opressão, o Senhor pode fazer um grande milagre emocional em muitas vidas. Nós somos seres espirituais, mas nós somos seres emocionais. Nós também sentimos, nós também pensamos, nós também sofremos, choramos, e por isso precisamos sempre, Pai, da tua boa mão. Nós nunca, Pai, precisamos tanto de Ti como nos tempos de hoje. Nunca sentimos tanta necessidade de oração, de buscar a Tua face, buscar a Tua presença como nos dias de hoje. Estamos vivendo realmente os últimos tempos, os tempos finais, os tempos de Apocalipse, Pai, do cumprimento profético. Mas eu quero pedir ao Senhor, nos fortaleça. Nós temos sentido uma necessidade tremenda do Senhor, uma necessidade da Tua palavra, da Tua voz, uma necessidade do Teu conforto, do Teu consolo, da Tua graça. E eu peço mesmo, ajude cada vida com a força do Teu poder e com Teu Espírito Santo. Obrigado, Pai, por tudo. Seja uma noite especial, em nome de Jesus. Boa noite, Andressa. Boa noite, Cesário. Boa noite a todos. Gente, saúde mental. Saúde mental, gente, não é apenas ausência de transtornos mentais ou de doenças mentais, das mais variadas possíveis, tá? Uma bipolaridade, que é uma pessoa que oscila entre a euforia e a depressão. O bipolar, ele fica, às vezes, durante semanas, num estado de euforia, de alegria muito constante, de muita dopamina no seu cérebro, e depois de algum tempo ele entra em depressão. Então, o bipolar, ele oscila, né? Ele oscila, era chamado antigamente de transtorno maníaco depressivo. Hoje nós não temos mais isso. Então, na mania, a pessoa quer conquistar o mundo. Na mania, ele está eufórico para tudo e para todas as coisas. Mas na depressão, ele pensa em suicídio. Na depressão, ele quer acabar com tudo. Na depressão, ele fica muito triste. Então, esse é um transtorno bipolar. Geralmente, transtorno bipolar, uma boa terapia ajuda, né? Uma pessoa que tem um transtorno bipolar, uma boa terapia vai ajudar. A pessoa que tem um transtorno bipolar, ela precisa basicamente de uma vida regrada. Ele precisa de disciplina no dia a dia, tá? Então toda pessoa que tem um transtorno bipolar precisa de rotinas diárias,
porque senão ele fica vagando nesses horizontes de depressão ou de euforia. E uma das coisas que mais são usadas para o transtorno bipolar é o carbolítio, que é um metal que nosso organismo não tem, e ao tomar carbolítio a pessoa tem um equilíbrio emocional muito grande. Eu já atendi muitos pacientes com transtorno bipolar, e eles realmente são imprevisíveis, porque ao mesmo tempo que eles estão eufóricos, daqui a pouco eles estão depressivos. É estranho, e não é porque eles querem, é porque existe uma personalidade que é invariável, que não tem constância, não tem perseverança, não tem resiliência, não tem estabilidade. Vamos pensar assim, um transtorno bipolar é uma pessoa que não tem estabilidade emocional, então ele oscila muito. E para isso, o carbolítio é muito utilizado para que isso possa acontecer, tá? Tem o transtorno borderline. O borderline é uma pessoa que não tem uma estrutura psíquica definida. Há 3 estruturas psíquicas: neurose, psicose e perversão. Neuróticos somos nós, a maioria da população é neurótico por natureza, ou neurose obsessiva, ou neurose fóbica, ou neurose histérica. Então a neurose faz parte da gente, tá? A neurose é aquela coisa, fechei a porta, não fechei a porta, será que vai chover, não vai chover? Tem uma pandemia na China, será que eu vou morrer, não vou morrer? A gente fica no neurótico por limpeza, por arrumação, neurótico por ter uma vida perfeita, neurótico por santidade, e a gente acaba ficando tão rígido com as regras da vida que a gente acaba dando dificuldade de viver e viver muito bem. Então a neurose faz parte do nosso quadro, tá? O neurótico somos nós. Os psicóticos são os que rompem com a realidade. São os esquizofrênicos, são as pessoas que têm uma esquizofrenia ou catatônica, ou hebefrênica, ou persecutória. É aquela pessoa que acha que todo mundo está perseguindo ela, né? A esquizofrenia tem casos aí, a demência também pode ser um caso de psicose. O psicótico, num surto, ele pode matar a pessoa e nem sequer se lembrar, porque no psicótico a lei não entrou, faltou a lei. No neurótico existe lei demais, por isso sofremos pela rigidez nossa. E no psicótico a lei não entra, ele está sempre ligado à instância do prazer, tá? Estou dando assim, de maneira superficial para vocês. Depois nós temos a estrutura psíquica perversa, que é aquele que se torna um psicopata, um sociopata social, é aquela pessoa que é maldosa por natureza, que faz maldade para o outro, que passa cheque sem fundo e defrauda o outro, que compra e não paga, e que tem problemas sérios com a verdade, mente, engana, são narcisistas demais. E acima de tudo são pessoas que são perversas e maldosas. Muitos políticos são perversos. Então o borderline, ele está entre essa estrutura neurótica e essa estrutura psicótica. Borderline, uma narcisista é uma pessoa perversa, tá? Uma pessoa narcisista é uma pessoa que está dentro da estrutura psíquica perversa. Tá? Porque o narcisista ele só pensa em si, ele usa o outro para conseguir o que ele quer. O narcisista é terrível, ele machuca, ele magoa, ele ofende, ele pisa, ele humilha. O narcisista, todo o papo tem que girar em torno dele. O narcisista, todas as coisas são para ele. O narcisista é uma pessoa que quando você conta um problema para ele, ele vem e conta um problema maior dele. A dor dele é sempre maior, o problema dele é sempre maior, ele precisa ser o centro da atenção. Numa conversa de um grupo de pessoas, o narcisista faz com que toda a conversa convirja para ele. O narcisista tem muitas características, mas essas são as principais. Ele é centrado nele, o mundo tem que satisfazê-lo. As pessoas têm que coroá-lo, têm que aplaudi-lo, têm que elogiá-lo. As pessoas têm que dizer que ele é o melhor, que ele é o maior. Ele necessita desse olhar do outro e desse aplauso do outro. Então, o narcisista é um perverso, tá? Todo perverso tem a estrutura narcisista. E o borderline é uma pessoa que não tem uma estrutura feita. Então, como que ele é? Está sempre na borderline, na linha de borda. Está sempre entre a neurose e a psicose.
Por isso que ele rompe muito facilmente, por isso que ele é instável. Ninguém que se casa com borderline continua casado. Por quê? Porque o borderline não tem estrutura nenhuma para suportar um casamento. O borderline é carente, excessivamente carente. O borderline é uma pessoa que sempre vai estar voltado para a sua própria carência afetiva. O borderline não tem estabilidade emocional. Ele rompe facilmente com a realidade. Ele tem enorme dificuldade de se conter em formas de lei, de regra, de limite. Ele não tem a capacidade de submeter a liderança, por exemplo, porque ele tem uma estrutura sempre de desvio de conduta, tá? Então, isso acontece bastante. Esses são os transtornos mais comuns, neuróticos, os psicóticos, os perversos, bipolares. Hoje a gente tem um outro transtorno, que é a disforia social. O que é esse transtorno? É a pessoa que olha para o seu corpo, não reconhece como seu corpo, não reconhece o corpo que tem, não reconhece a natureza que Deus lhe deu, a sexualidade que Deus lhe deu, e ele começa então por ter uma disforia de gênero ou uma dismorfofobia, querer mudar o corpo constantemente com procedimentos estéticos, porque ele quer parecer-se com alguém diferente, ou com um animal, como a gente vê por aí bastante, ou pessoas que querem mudança do seu próprio corpo, da sua própria sexualidade, porque não se convém, não se contenta dentro dessa sociedade que imprime uma variedade múltiplas de ideologia de gênero. Então essa é uma disforia. É muito comum hoje você ver muitas pessoas com essa disforia de gênero, que está crescendo cada vez mais no mundo. Então, saúde mental não é apenas a ausência de uma doença ou de um transtorno, tá bom? Mas saúde mental é a capacidade que nós temos para lidar com os desafios da vida. Lidar com as dores, lidar com as tribulações, lidar com as dificuldades, com as crises, com as provas, com os filhos, com a mulher, com o marido, com a nora, com a sogra, com o genro. Pessoas que não têm essa capacidade de resiliência, de suportar dores, suportar provações, privações, dificuldades, não tem capacidade de lidar com as intempéries da vida, são pessoas que têm uma dificuldade enorme de saúde mental. Saúde mental é um equilíbrio que nós podemos ter para lidar com todos os desafios de nossa vida. Então, perdemos alguém que amamos, é claro que nós podemos sofrer. Entramos em luto, é verdade, nós sofremos, mas nós levantamos a cabeça e nós continuamos, nós persistimos, nós não desistimos. Estava lendo aqui um livro hoje muito interessante, estou lendo um livro, na verdade, muito interessante sobre liderança, e num dos capítulos ele fala sobre persistência. Olha o que ele diz assim: os líderes, como os empreendedores, acostumam-se ao sentimento do fracasso. Só que eles nunca o consideram fracasso. Cada retrocesso é apenas mais um passo em direção ao sucesso. Olha o que ele vai dizer. Eles nutrem uma crença irrestrita em si mesmo e na missão. Ele vai dizer aqui que a diferença entre o fracasso e o sucesso é nunca desistir de lutar. Olha que coisa linda que é essa. Qual a diferença entre o sucesso e o fracasso? Já que nós sofremos muitos fracassos na vida. Eu já tive muitos fracassos na minha vida, muitos fracassos. Já passei por situações das mais diversas possíveis na minha vida, experimentar morte de pessoas, morte de pai, de mãe, de irmão, separação conjugal, divórcio, perdas irreparáveis. Já passei por muitas situações de fracassos. Mas a cada vez que a gente cai no chão, a gente pode levantar e dizer: a vida continua, a vida segue em frente, nós não vamos desistir, nós vamos continuar. Nós precisamos dizer para a gente mesmo, escuta isso, a gente precisa mudar o discurso interno com a gente mesmo: eu vou conseguir, eu vou superar. Ou devemos nos apegar
aos princípios da palavra de Deus, que diz assim: olha, muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor livra de todas. Olha que coisa linda que é essa. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor livra de todas. Eu tenho uma frase comigo, eu digo sempre aos meus filhos assim: a gente dá jeito para tudo, a gente só não dá jeito para a morte. Então tem comida boa, a gente come, tem comida mais simples, a gente come. Dá para comer picanha, a gente come. Não dá para comer picanha, a gente come abóbora. Dá para a gente viajar para Paris? Dá. Não dá para viajar para Paris? Vamos para Aparecida do Norte, vamos para Santa Gertrudes, vamos para Cordeirópolis, vamos para Praia Grande. Não dá para fazer uma viagem num resort no Nordeste 5 estrelas, não tem problema, a gente vai numa pousadinha. Então a gente dá jeito para tudo. A gente só não vai dar jeito quando a morte chegar para a gente. Então qual a diferença entre o fracassado e o vitorioso? Ele nunca desiste, ele persiste, ele martela, ele continua. Saúde mental não é só uma ausência de doenças como ansiedade, depressão ou transtornos mentais. Saúde mental trata de nós desenvolvermos habilidades internas, termos elementos internos, temos uma estrutura interna para o enfrentamento do dia a dia da gente. A vida não é fácil. Os problemas acontecem todos os dias em nossa vida. E nós temos que lidar com os nossos problemas todos os dias. O autor ao Provérbios vai dizer o seguinte: ainda que o justo caia 7 vezes, ele não ficará prostrado, porque o Senhor o levanta e o firma. Davi adulterou, Davi matou Urias, Davi escondeu o seu pecado, Davi mentiu para as pessoas, e aí Davi engravida Betseba. Ela fica grávida, procura Davi, Davi traz a mulher para morar com ele, a mulher começa a morar com Davi, e de repente a criança nasce. Quando nasce a criança, ela fica enferma e doente. Deus disse que essa criança iria morrer. O que Davi faz? Ora, jejua, intercede, clama, raspa a cabeça. A psicóloga Jéssica Castro, seja bem-vinda, querida, seja bem-vinda. Davi então faz tudo isso, e aí a criança morre. O que Davi fez? Está registrado em 2 Samuel, capítulo número 12. Davi, quando soube que a criança morreu, cortou o cabelo, se produziu, passou o perfume, colocou a sua roupa real, entrou no palácio, entrou no templo e adorou o Senhor. Mas o que Davi está fazendo? Davi está falando: a vida segue, a vida segue. As coisas continuam acontecendo. Meu filho foi embora, mas eu estou vivo. Eu me lembro quando morreu meu irmão. Eu perdi meu pai já, perdi minha mãe, e perdi meu irmão com 28 anos de idade, vítima de AIDS, ano 95. Naquele tempo todo mundo morria de AIDS. E quando meu irmão morreu e nós fomos sepultá-lo lá no cemitério, a minha terapeuta falou para mim assim: Nilson, enterre o seu irmão, mas não se enterre junto. Não morra com ele, não caia na cova com ele. Isso foi muito importante, porque depressão a gente pode sentir, mas melancolia a gente se perder. Qual a diferença entre a depressão e a melancolia? Depressão é um estado que nós vivemos diante de uma perda, de um luto, de uma dor, de uma injustiça, de uma mentira, de um engano, diante de um abuso sexual, diante de uma injustiça sofrida no emprego, no casamento, uma traição que a gente vive. Nós ficamos depressivos, ficamos tristes, nós vivemos o luto. Isso é o luto. E o luto, todos nós vamos vivenciar o luto. Ok, isso é normal. Mas o que é a melancolia? Enquanto na depressão eu perco algo que eu amo, eu perco algo que eu gosto e essa coisa vai embora, na melancolia eu morro com o outro. Eu vou para a sepultura com o outro. Eu não consigo sair desse estado de melancolia, dessa estrutura melancólica que me leva a ficar lamentando a morte de alguém o tempo todo.
Na melancolia, há um gozo inconsciente no fato de sofrer masoquisticamente diante da perda de um objeto. O objeto vai e eu morro com o objeto, tá? Então, quando a gente atende pessoas com depressão, é mais fácil lidar. É mais fácil lidar, porque você vai elaborando a dor, a perda, a relação com o objeto. Por exemplo, se você tem um filho no qual você ama muito, e o seu filho falece ou teu filho morre, você deve sofrer muito mais do que se um tio teu morrer a 1000 quilômetros de distância. O grau do luto e o grau do sofrimento que nós temos está diretamente relacionado com a relação que nós temos com esse objeto, com a intimidade que nós temos com esse objeto. Então, um casal que mora junto e que está junto há 50 anos de vida, e são casados há 50 anos de vida e mais 5 de namoros, quando um dos cônjuges morre, o sofrimento é muito maior do que o casal que está 1 ano junto e alguém perdeu o ente querido. Está me entendendo? Então isso é muito dolorido de acordo com a relação que você tem com o objeto. Mas no caso da melancolia, a pessoa perde o objeto e a pessoa morre com ela. Morre com o objeto. Ela se enterra, perde o desejo pela vida, perde a paixão pela vida, perde o interesse pela vida. E é muito mais difícil tirar alguém da melancolia do que da depressão. A depressão pode durar 6 meses, 7 meses, 1 ano, depende de cada um, não tem um tempo estipulado. Mas a melancolia dura sempre. Então, saúde mental é a capacidade que nós temos para lidar com o estresse do dia a dia. Gente, a gente tem tanto estresse, esse mundo promove na gente o tempo todo estresse, cansaço, né? Incertezas na vida, uma economia incerta, o meio que nós vivemos nos adoece. Ter uma boa saúde mental é ter a consciência de que o meio que eu vivo e as pessoas com as quais eu vivo vão fazer com que eu tenha mais saúde mental ou menos saúde mental. Se eu vivo num lar em que a briga é constante o dia inteiro, a tarde inteira, a noite inteira, e é briga, é discussão, é contenda, não tem paz, não tem regra, não tem limite, é gritaria o tempo todo, certamente esse ambiente me adoece. Se é uma criança, então, cresce com pouca capacidade de resiliência, porque vive enfrentando briga o tempo todo, não tem capacidade de suportar emoções, tá? Por quê? Porque esse ambiente é adoecedor. Ou num ambiente de abuso de autoridade, abuso físico, abuso verbal, abuso psicológico, ou abuso sexual, essa criança que vive nesse ambiente vai ter dificuldades para a vida de ter resiliência ou ter capacidade para lidar com o dia a dia. Por quê? Porque o ambiente adoeceu. Então, há 2 lugares que adoecem a gente: a nossa família, a nossa casa, né? A casa é o primeiro ambiente na vida que vai nos adoecer, tá bom? A casa é o primeiro ambiente que vai nos adoecer. Uma mãe possessiva demais, uma mãe que cobra demais, uma mãe que só coloca regra, não tem espaço para a graça, para o amor, para o carinho, para o afeto. Uma mãe que cobra o tempo inteiro tarefa, lição, ordem, mas não tem a capacidade de brincar com a criança, de beijar, de abraçar. Tem a regra, mas tem a lei. Então, uma mãe, uma família, um pai muito abusivo, tudo começa na família, é isso mesmo. Tudo começa na família. Aliás, gente, eu digo sempre isso. Quando a gente fala em transtorno mental e quando a gente fala em saúde mental, nós temos que entender que a nossa saúde mental é construída desde o primeiro dia em que nós nascemos. Tá? Desde o primeiro dia que nós nascemos, a nossa saúde mental começa a ser construída. Eu vou dar para você um exemplo. Uma mãe que tem uma criança, tem um filho ou uma filha, e essa mãe pega essa criança e coloca numa redoma de vidro, faz tudo pela criança, não permite a criança tomar as suas atitudes, ter responsabilidade, não permite a criança limpar o seu quarto, guardar o seu quarto, ela
poupa a criança o tempo todo dos desafios da vida. A criança cresce como se vivesse num conto da Disney, né? Sabe aqueles pais que acham que a criança é uma princesa da Disney? Acha que a criança merece viver num conto de fadas, na terra do Peter Pan, na terra do nunca. Quando os pais fazem isso, eles estão simplesmente dizendo assim: meus filhos não vão ter uma boa saúde mental. Por quê? Porque eles vão começar a crescer e diante dos primeiros problemas que eles enfrentarem, eles vão surtar ou vão tentar suicídio. Por que vocês acham cada vez mais o número crescente de suicídio entre jovens? Japão, por exemplo, Europa, por exemplo, Brasil até que tem. Mas por que o número de suicídio entre jovens aumenta? Então, quando você estuda os casos de suicídio, você verá muitas causas. E uma das causas é a falta da capacidade que a pessoa tem de lidar com os problemas da vida. Você ouve às vezes alguém assim, fulano de tal que está com um problema financeiro, material, e o cara suicida. Ok, eu sei que é difícil, é uma depressão, é um problema financeiro, mas será que não há uma outra saída? Negociar a dívida, abrir falência, concordata, mas a pessoa acha que a solução para esse momento é o suicídio. Faltou saúde mental, faltou resiliência. Então, criar um filho, meu amigo pastor Salomão, grande abraço, meu amigo. Criar um filho sem permitir a ele o enfrentamento da vida, você vai gerar criança com problemas sérios na vida, vão ser eternamente bebês. Mamãe criou o bebê, o cara tem 50 anos de idade, o cara não sabe lidar com a vida, lidar com o filho, lidar com as pressões da vida, lidar com o emprego, com a empresa, com os negócios, não consegue encerrar um ciclo, começar um novo ciclo. Às vezes o emprego não dá certo, as coisas estão muito ruins, estão difíceis demais. Vamos mudar o ciclo, vamos procurar uma nova coisa, vamos buscar uma nova empresa, vamos fazer um novo trabalho, vou trabalhar de outra maneira, né? Então, é verdade, o ser humano está com muito problema na mente, né? Andradina, Deus abençoe, Rico, lá de Andradina, beijo para você. Então, queridos, a pessoa não sabe lidar, porque ele nunca foi desafiado para a vida. Ele nunca foi desafiado para a vida. E nós deveríamos aprender a desafiar nossos filhos para a vida. Desafiar para quê? Fazer sua lição de escola, colocar sua lancheira em ordem, ajudar a arrumar o seu quarto, começar a ter pequenas responsabilidades. Você vai ensinando o teu filho a viver a vida, tá bom? Então, a nossa saúde mental é construída desde o primeiro dia que nascemos. O que somos em termos de saúde mental tem a ver com toda a nossa história de vida. Então, tenha isso em mente, muito importante. Toda a nossa história de vida nos constitui e nos forma e nos formata. Permitam-me contar um exemplo, conto porque é meu exemplo. Eu comecei a trabalhar com 11 anos de idade. Minha mãe mandou para a roça. Eu já fiz tanta coisa na vida, eu já trabalhei na roça, já plantei café, colhi amendoim, já plantei laranja, poncã, e tantas coisas na minha vida eu já plantei, já trabalhei. Mas desde pequeno minha mãe desafiou-me para fazer as coisas, para trabalhar, lutar pelo meu direito, pelas minhas coisas. Se eu quisesse comprar um sapato, uma calça, eu tinha que ir comprar o sapato, comprar a calça, me envolver com isso. Faculdade eu fiz, paguei com meu dinheiro. Isso gerou em mim o quê? Resiliência, capacidade de suportar as pressões da vida. Eu aprendi a lutar pela vida desde pequeno. Então, há duas coisas que acontecem na vida, presta atenção nisso. Meu amigo Lima, psicanalista, qualquer dia vamos fazer uma live, viu, Lima? Há duas coisas que acontecem na vida, preste atenção nisso. Se eu fosse resumir a vida em duas coisas, eu resumiria a vida nessas duas opções, nessas duas dinâmicas, nesses dois movimentos. Então preste atenção nisso.
situação e interpretação. A vida é aquilo que acontece e o como eu interpreto aquilo que acontece. O que determina a sua saúde mental não é o que acontece com você, mas é como você elabora isso. Qual o sentido que você dá a isso? Como você enxerga isso? Quais conclusões você tira a partir disso? Por isso eu digo milhões de vezes e repito constantemente: não é o que aconteceu no meu passado que vai determinar transtornos mentais da minha vida. Isso pode acontecer, mas qual o sentido que eu vou dando a isso? Como que eu vou elaborando essa dor? Como que eu vou sentindo isso? Como que eu vou enxergando, entendendo? Jesus disse assim: se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Olha que coisa linda que é essa. Se os teus olhos forem bons, quer dizer o seguinte, Jesus está falando o seguinte: olha, a vida é como você enxerga. Ó, eu estou aqui de óculos. Se esse meu óculos tem um fundo marrom, eu verei o mundo de cor marrom. Se ele tem um fundo azul, eu verei de fundo azul. Se ele tem uma cor âmbar, eu verei na cor âmbar. O mundo é os olhos meus, é como eu enxergo esse mundo, é como eu vejo esse mundo. Então assim, perdi alguém que eu amava. José interpretou que havia algo maior, é isso mesmo. Obrigado, Lima, foi uma boa colocação sua. Esse Lima é muito inteligente, viu, gente? É assim, quando José foi para o Egito, depois de ter os sonhos em que o sol e a estrela, as estrelas e a lua se curvavam perante ele, e de que os 11 feixes se curvavam perante ele, quer dizer, ele seria o maioral, seria o poderoso, José foi vendido pelos seus irmãos para o Egito. Uma carreata de ismaelita passou e ele foi parar na casa do Potifar como escravo. José ficou ali quase que 20 anos. Depois de 20 anos ele pôde rever os seus irmãos e rever o seu pai. Mas aconteceu uma coisa importante em Gênesis 50 e em Gênesis 45. Quando José se deu a conhecer os seus irmãos, José falou assim: não fiquem bravos, não fiquem tristes, não fiquem preocupados. Não foram vocês que me enviaram aqui, foi Deus. Ele poderia ser um cara eternamente amargurado, odioso, matar os seus irmãos, destruir sua família, não perdoar, aniquilar, ser perverso, mas não foi. Primeiro porque ele perdoou seus irmãos, e segundo porque ele compreendeu que tudo aquilo fazia parte de um plano eterno de um Deus poderoso que era. Então quando a gente começa a olhar a situação e enxergar que por detrás dela nós podemos experimentar um grande livramento, é maravilhoso isso. Todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Então quando eu começo a mudar o discurso, eu digo sempre isso, gente, eu falo demais isto. Mude o seu discurso interno, mude a sua forma de ver a vida. Então perdeu o emprego, aqui a Geise está aqui, o marido dela perdeu o emprego. Ó, uma porta se fechou aqui, outra porta vai se abrir lá. Deus tem outra porta aberta. Deus vai abençoar o Danilo com uma outra porta. Há um propósito de Deus, em todas as coisas, há um propósito de Deus. Quando Jesus foi lavar os pés dos discípulos, Pedro falou assim: eu é que tenho que lavar os teus pés, e não tu os meus pés. Jesus disse assim: o passado está em aberto, esperando o futuro para ser ressignificado. O Potlick é maravilhoso, né? Potlick é maravilhoso. Falando em Potlick, meu amigo Lima, eu me lembrei de Viktor Frankl. Viktor Frankl ficou nas masmorras de Hitler, nas câmeras de gases de Hitler. E o Viktor Frankl, um psiquiatra suíço, criou a teoria da logoterapia, né, a cura pelo sentido. E o Viktor Frankl começou a perceber que ali havia pessoas que morriam rapidamente e ali havia pessoas que não morriam rapidamente. Ele percebia que as pessoas que entravam na câmara de gás ou ficavam ali, daqui a pouco se libertavam, voltavam para casa, e outras pessoas morriam rapidamente. E quando ele começou a entrevistar essas pessoas, o que Viktor Frankl percebeu?
Ele percebeu que as pessoas que tinham um sentido na vida viviam mais do que aquele que não tinha sentido na vida. Então é assim, estou numa prova, numa luta, mas qual o sentido da minha vida? Para onde eu quero ir? Onde eu quero chegar? Qual é a pulsão que me move, para a vida ou para a morte? O que é que me domina, a pulsão de vida ou a pulsão de morte? Um poder construtivo ou um poder destrutivo? Perdi um casamento, vou me matar ou vou levantar a cabeça e vou continuar? Perdi o emprego, eu não presto para nada, ou eu vou dizer assim, Deus tem algo melhor para a minha vida? Alguém me traiu, ok, me traiu, mas alguém pode me amar. Então, quando a gente começa a interpretar a vida de maneira positiva, otimista, autêntica, verdadeira, fiel, em contato com a realidade, sem fugir dela, a gente supera as coisas muito mais facilmente. O apóstolo Paulo vai dizer: crie, por isso falei. Crie, por isso falei. Errar, gente, faz parte do crescimento. Ninguém aprende senão por meio de erro. Vou repetir a frase do começo. A diferença entre o sucesso e a vitória está na capacidade de resistir, de continuar, de perseverar. Eu gosto muito da história de Winston Churchill. Ele foi o primeiro-ministro da Inglaterra, década de 40, na Segunda Guerra Mundial. O Churchill sofreu, gente, uma série de infortúnios políticos durante 20 anos, durante as duas guerras mundiais. O Churchill, ele vivenciou as duas guerras mundiais. Ele viveu 20 anos de muita desolação, muita tristeza e muita angústia. Mas ele prosseguiu, ele continuou. Ele foi um político com muitas derrotas. Mas em 1940, aos 66 anos de idade, ele viveu seu maior triunfo, porque foi através dele e de uma ordem que ele deu, que a Inglaterra com os aliados venceram a Alemanha e triunfaram a Segunda Guerra Mundial. Um cara que não desistiu, um cara que persistiu, um cara que caiu 7 vezes e levantou 7 vezes. Fracasso ele mesmo disse isso, fracasso é a capacidade que eu tenho de errar muitas vezes, levantar minha cabeça e continuar. Isto é saúde mental, gente. Saúde mental não é ter uma paz perfeita, gente. Saúde mental não é ter uma alegria perfeita, gente. Saúde mental não é ter dinheiro no banco, gente. Saúde mental não é ter uma vida tranquila. Saúde mental é como eu opto, como eu decido, como eu analiso a vida e qual o sentido que eu dou para a minha vida. Claro que existem muitas nuances sobre saúde mental, mas um diamante imperfeito é melhor que um tijolo imperfeito, né? Um diamante imperfeito é melhor que um tijolo imperfeito. Então, vamos pensar o seguinte, que para nós termos realmente uma boa saúde mental, a gente precisa olhar para a vida com olhos diferentes. Agora, eu sei que isso que eu vou dizer é complicado, mas se desde a sua infância você aprendeu a ter um olhar negativo, um olhar pessimista, um olhar fracassado, você precisa começar agora a mudar a sua forma de enxergar ou de ver a vida. E você precisa começar a olhar com uma outra perspectiva. Jesus disse assim, olha, os olhos são a candeia do corpo. Olha que coisa linda, gente. Os olhos são a candeia do corpo. Como você enxerga? Você vai olhar para o apóstolo Paulo e ver que ele passou por inúmeras situações. E Paulo está sempre falando, Deus me conduz em triunfo, eu fui escolhido por ele, em Deus posso todas as coisas, tudo posso naquele que me fortalece. Eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu sei estar exaltado e humilhado. Eu sei ter fartura e escassez. Eu sei comer bastante e comer pouco. Eu sei ter abundância e dificuldade. Aí ele diz, porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. E ele conclui e disse, em Deus posso todas as coisas. Posso o quê?
Posso ter um carro do ano? Não é isso que ele quis dizer, gente. Não é esse triunfalismo barato, neopentecostal. Por favor, entenda isso. Eu detesto esse triunfalismo barato, neopentecostal. Eu detesto, eu critico, eu denuncio isso. Não é um triunfalismo barato. Eu vou comprar uma Ford, eu vou comprar uma Mitsubishi nova, eu vou comprar não sei o que lá, eu vou viajar para Paris. Não é isso não, gente. É você olhar para a vida e você acreditar que você pode o quê? Comprar uma Ferrari? Não, que você pode superar as dores, superar as privações, superar as dificuldades, as diferenças, as desgraças, as discórdias. O que Paulo está falando dentro do contexto aos Filipenses 4 é assim: eu posso superar tudo. Eu sei que tenho muito e que não tenho pouco. Eu sei estar de estômago cheio ou vazio. Eu sei ter abundância ou escassez. Mas em qualquer tempo eu posso. Posso o quê? Posso viver. Posso levantar a cabeça. Posso continuar, né? É interessante, pastor, que Jesus fala da unidade corpo-alma. Foi o que Freud veio a descobrir com as histéricas. É isso mesmo, é verdade. Porque aquilo que atinge, o Descartes tentou separar a alma do corpo, né? Mas a alma e o corpo estão tão ligadas uma com a outra, que aquilo que acontece com a alma atinge o corpo, e o que acontece com o corpo atinge a alma. Então é o seguinte: é impossível você ter uma dor no seu corpo e a tua alma não ficar triste. E é impossível você ficar triste e o teu corpo não padecer com isso. Teu intestino, teu estômago, né? Então, a gente tem que entender isso. A nossa visão tem que ser mudada. Visão acerca da vida, tá? Visão acerca da vida. Interpretar, reinterpretar a vida. Se preciso, faça uma terapia. Busque uma ajuda terapêutica. Busque alguém que ajude você a pensar. Às vezes tem dificuldade de pensar, equacionar, dar sentido às coisas, e você vai ter alguém que vai ajudar você a pensar. Como dizia Bion, transformar o elemento beta em elemento alfa, transformar aquilo que não é muito mastigado em alguma coisa apetecível, ajudar a pessoa a refletir melhor sobre a vida, ajudar a pessoa a pensar melhor sobre a vida. Então, é isso, gente. Isso é saúde mental. Então, hoje nós trabalhamos a perspectiva, tá? Simplesmente a perspectiva de ter um novo olhar sobre a vida. Saúde mental é termos um olhar esclarecedor, um olhar libertador, um olhar da graça, um olhar de Deus. Deus ilumine os teus olhos, a tua mente. Claro, quando eu falo ter um novo olhar para a vida, não é esse olhar físico simplesmente, gente. É o olhar da mente, é o olhar da alma, tá? É o olhar interno, é como eu vejo. Gente, vou concluir, é tanto assunto que a gente fica falando, né? Vou concluir, gente. O mundo não é o que se apresenta. O mundo é como você interpreta. Conta a seguinte história para encerrar. No Brasil, oi Lu, tudo bem, Lu? Meu amigo pastor Rodrigo, beijo para você, meu grande amigo. Cássia, Rogério. O cara mandou para a Índia 2 funcionários para vender sandálias havaianas. Os caras chegaram na Índia, no mesmo quarto, o mesmo hotel. O mundo é como você interpreta, é isso mesmo. Olha só, os 2 chegaram no mesmo quarto, no mesmo hotel, e um pegou o zap e mandou para o gerente no Brasil dizendo: olha, nós não vamos vender nada aqui na Índia, porque os caras só andam descalços. Os caras não sabem o que é sandália, os caras não usam sandálias. O outro cara, no mesmo quarto, mandou um zap para o cara e disse: nós vamos arrebentar de vender, porque eles ainda não conhecem as sandálias havaianas. O cenário é o mesmo, a perspectiva é outra. Lembra do vale de ossos secos em Ezequiel 37? Jesus perguntou assim, ou Deus perguntou, né, ao profeta Ezequiel: podem reviver esses ossos? Ezequiel disse: eu não sei, tu sabes. Mas Deus disse: pode sim, eu vou fazer reviver esses ossos. Começa a profetizar para esses ossos, começa a entrar em ação, começa a entrar em contato com essa realidade, com essa morte, começa a atuar no meio dessa morte, porque isso vai se transformar num grande exército.
Então, gente, a vida é como você interpreta, é como você enxerga. E a melhor maneira de você enxergar a Bíblia é enxergar sob a lente da palavra de Deus. Amém? Bom, gente, nosso tempo está indo embora. Já, olha, as nossas lives começam já aí 10:50 já. Não temos mais tempo. Vai ficar salva, você pode depois compartilhar com pessoas e assistir. Vamos orar? Eu vou orar hoje especificamente por saúde mental, tá bom? Eu vou orar pela sua saúde mental. Então vamos orar. Pai amado, Pai bendito, eu quero orar pelo meu irmão, pela minha irmã, que me assiste agora, que está me ouvindo. Quero orar pela vida dos teus servos, que estão passando por dificuldades, por crises. Algumas pessoas estão com ansiedade, com um transtorno depressivo, um transtorno de hiperatividade. Outras estão com um transtorno de tristeza, de angústia, depressivo. O Senhor sabe cada um que está vivendo. Tem gente aqui me ouvindo, Pai, e está preocupado quanto ao que há de comer, de vestir, de calçar, onde morar, como morar. Mas o Senhor diz em Mateus 6,25, não ficais ansiosos, não fiqueis ansiosos por coisa alguma, quanto ao que é a vez de comer, de vestir, de calçar. Não é o vosso corpo mais do que o alimento. Olha as aves dos céus, eu sustento, eu mantenho. Olha os lírios dos vales, nem Salomão se vestiu como um deles. E assim, o mesmo Deus que faz nascer hoje a semente, frutificar a árvore e amanhã morre, cuida de vocês. Vocês não valem mais do que pardais, vocês não valem mais do que aves, vocês não valem mais do que qualquer coisa, né? Então, Senhor Deus, nós queremos colocar perante o Senhor, talvez uma das coisas que mais nos trazem tristeza e angústia, que é a nossa ansiedade. Ó Pai, como nós ficamos ansiosos, quanto ao dia de amanhã. Estou aqui com meu amigo Cesário, Pai, que está passando essa fase tão difícil na sua vida, a sua ansiedade, as respostas dos médicos, a quimioterapia, a cirurgia que vai ter que fazer, quantas coisas na cabeça. Mas, Pai, a nossa vida está entregue a Ti, os nossos dias Te pertencem. O Salmo 31:15 diz, todos os meus dias estão nas Tuas mãos. Os meus dias passados, os meus dias presentes, os meus dias futuros, todos os meus dias estão nas tuas mãos, Pai. Então, a vida de cada um, do Marcos Bin, da Luísa, do Roberto, da Andréia, da Andressa, da Ana, da Cláudia, do Cesário, da Sônia, a vida de cada um de nós, a vida de cada um de nós está nas tuas mãos. Tudo acontece no seu tempo, tudo acontece na sua hora. Nós não podemos, como Sara, apressar o tempo. As coisas vão acontecer no seu tempo e na sua hora. Se o Senhor quiser uma palavra tua, o Senhor faz tudo isso mudar, faz a doença sumir, faz a doença desaparecer. Há pessoas que estão com enxaqueca, ou que estão com câncer, com ansiedade, com transtorno de ansiedade generalizado, com depressão, com angústia, com conflito familiar, pessoal. Senhor, uma palavra tua pode mudar. Senhor, o Senhor lembra do que o Senhor disse ao centurião de Cafarnaum, quando ele queria a cura do seu servo, e o Senhor quis ir na casa dele, ele disse, não, Senhor, se o Senhor mandar uma palavra, o meu criado vai ficar curado. E o Senhor disse, que tamanha fé você teve? E ele enviou uma palavra, e aquele criado ficou curado. Eu quero te pedir, Pai do céu, envie uma palavra para o teu servo, para a tua serva, para essa luta, para essa aflição, aos que estão desempregados, a Léo, a Geise. Quero orar pelos Marcos Bin, pela Vera. Eu quero orar, Pai, para que portas de emprego se abram para o Danilo. O Senhor é o Deus poderoso, pela Carla. Em nome de Jesus, que Deus venha abençoar, vem agir, sustentar, mudar as coisas. Deus abençoe cada vida, Pai. Dê milagre, dê mudança, maravilha. Pai, e para concluir, se porventura o Senhor não curar, o Senhor não libertar, nós queremos olhar como Paulo disse, quando ele estava com o espinho na carne, e ele pediu para que o Senhor afastasse dele o espinho na carne. E o Senhor disse, Paulo, a minha graça te basta,
e o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Abençoe a Márcia também, a Vera. Gente, quando Deus não muda, quando Deus não cura, quando Deus não muda a rotatória das coisas, quando Deus não cura uma doença, Ele dá força para a gente sustentar, para a gente suportar. Ele dá resiliência para a gente. Porque a única maneira que a gente tem de aprender resiliência é passando por situações desagradáveis. Resiliência não é um curso que você faz. Resiliência é um aprendizado que você tem durante a sua vida. A cada dor, a cada luta que você vive, você se levanta de novo. Então eu repito, muitas são as aflições do justo. Salmo 34. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor livra de todas. E quando Deus não nos livra do problema, Deus nos dá força para a gente suportar um problema. Porque às vezes, gente, nós temos que ser sinceros com vocês. Nem sempre as respostas virão. Lembram que dizemos semana passada, quando Jesus pediu: Pai, o Senhor pode afastar de mim esse cálice, essa dor, esta angústia, esse desespero diante da morte, essa aflição perante a morte? Jesus disse: Pai, mas contudo não seja como eu quero e como tu queres. E Hebreus 5 vai dizer que Jesus aprendeu a obediência por meio daquilo que sofreu. Então, se nós temos que aprender alguma coisa com essa dor, vamos aprender. Eu estou aí há 2 semanas com labirintite. Hoje passei mal de novo, tem dia que eu estou melhor, tem dia que eu estou pior. E eu estou aprendendo com a labirintite, gente. Por incrível que pareça, Deus me parou para que eu possa aprender com a labirintite. O que eu estou aprendendo? Coisas minhas. Coisas minhas. Labirintite tem a ver com equilíbrio. Então, a minha pergunta que eu faço a mim é: o que é que me tira o meu equilíbrio? Por que eu perco o meu equilíbrio? Por que eu perco o meu equilíbrio? Onde tem que estar o meu equilíbrio? Como que eu tenho que rever o meu equilíbrio? Deus tem me ajudado, gente. Deus tem me ajudado. Vou dizer para você que não tem sido fácil, mas Deus tem me ajudado. Porque ao invés de eu ficar questionando, eu vou perguntar para Deus: qual é o teu propósito? O que o Senhor tem no meio de tudo isso? Então, às vezes, ao invés de você ficar exigindo, ordenando, determinando que Deus mude as coisas, você pode dizer: o que é que eu preciso aprender com isso? Porque, gente, às vezes a dor só vai passar depois que nós estivermos aprendendo alguma coisa. Vou encerrar com Paulo. Quando Paulo disse: para que eu não me exaltasse pela grandiosidade das revelações, foi-me posto um espinho na carne, para que eu não me ensoberbecesse. Olha que coisa linda. Estresse dá labirinto, é verdade, é isso mesmo. Estresse dá labirinto. Agora presta atenção, gente. Paulo falou assim: para que eu não me exalte pelas revelações que eu tenho tido, porque Paulo, no segundo capítulo de 2 Coríntios, capítulo número 12, vai dizer que ele foi até o céu, que ele foi ao terceiro céu, que ele viu a glória do Senhor, que ele viu Deus, que ele viu as coisas, e que ele ouviu coisas que não se podia contar. Paulo falou isso, gente. Aí Paulo disse: para que eu não me ensoberbecesse, me engrandecesse, me exaltasse, Deus pôs um espinho na carne. Qual que era o propósito do espinho na carne em Paulo? Para que ele não ficasse soberbo. Então existem coisas que Deus faz com a gente, é para que a gente aprenda que a gente é humano, que a gente não é divino, que por mais que Deus nos use, a gente continua humano. A labirintite é isso para mim. Por mais que Deus me use, eu tenho pedido para que Ele me use como nunca na minha vida. Ele tem feito coisas maravilhosas através da minha vida, nas pregações, algumas coisas mais. E com toda a humildade eu digo, para que eu não me exalte. Deus sabe como me manter aos pés dEle. Deus sabe como me manter quebrantado e contrito. Então, ao invés de você pedir para Deus tirar de você isto, pergunte para Deus: o que eu tenho que aprender? E se você perguntar, Deus vai te responder. E quando você aprender a lição necessária, Deus vai te tirar disso. Esse problema vai ser sanado na sua vida.
Cada um tem uma experiência própria com Deus. A minha pode não ser a sua não pode ser a minha, porque cada um tem uma forma pessoal de conversar com Deus. Amo vocês, terça-feira tem mais, Deus te abençoe ricamente, que o Senhor abençoe você, Fábio, abençoe lá de Santa Fé do Sul, Torres, Monção, abençoe muito, abençoe meu amigo Cesário, meu amigo Cesário está passando, para mim é um pai, é um grande amigo, é um irmão, não sei nem o que falar do Cesário, está passando por um câncer, está lutando, já fez quimioterapia, já diminuiu o câncer, agora o médico quer fazer uma cirurgia mais drástica nele, e Deus sabe, nós não queremos isso, nós não queríamos a cirurgia, nós oramos pela cura, mas se Deus vai usar isso, então é assim, ao invés de você ficar brigando com Deus pelas coisas, você diz assim: Senhor, seja feita a tua vontade, estou nas tuas mãos, o Senhor tem o melhor para a minha vida, e nós vamos continuar lutando com a bênção do Senhor. Então, dê força para a gente suportar tudo isso. Que Deus abençoe vocês todos. Beijo no coração. Compartilhe com seus amigos essa live. Foi muito preciosa. Até terça-feira que vem.